Fala, fera! Fechando a nossa segunda semana da Maratona Enem. E hoje a gente começa a falar sobre dinâmica de partículas. E é claro que a gente tem que falar das leis de Newton, ora bolas. Newton foi um cara fundamental para a dinâmica. E ele conseguiu resumir todas as partes principais em 3 princípios. O princípio da inércia, a lei que é a fundamental, o princípio fundamental da dinâmica, e a lei que a gente chama de princípio da ação e reação. Ora, todos os corpos naturalmente tendem a permanecer no seu estado de movimento, ou seja, se eles estão parados, eles tendem a permanecer parados. Se em movimento, eles tendem a permanecer com a velocidade constante. Atenção com isso. Eles tendem a permanecer em linha reta e com velocidade constante. Logo, naturalmente, livre da ação de forças, quando a força resultante sobre o corpo é igual a zero, a gente diz que o corpo em equilíbrio, se é uma partícula, importante isso. Se a partícula está em equilíbrio, ou ela está em repouso, ou ela está em movimento em linha reta com velocidade constante. Primeira lei de Newton. Se diferente da situação em que a força resultante é nula, a força resultante é não nula, a razão entre o módulo da força e o módulo da aceleração produzida por ela é constante. E essa razão a gente chama de massa inercial. Então, se a massa inercial é constante, força e a aceleração são proporcionais. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração produzida por ela. Só que força, atenção, fera, força nunca aparece sozinha. Força é uma interação, é uma ação entre dois corpos, dois sistemas. Se A faz força em B, necessariamente existe uma força que B faz em A. E não é que uma força aparece para depois a outra aparecer, elas aparecem juntas. Sempre forças aparecem em pares. E atenção e cuidado, só existe força se algo provoca essa força, algo age através da força e algo sofre essa força. Então, A faz força em B, A produz a força, A provoca a força, B sofre a força. E aí, por conta disso, B provoca uma força e A sente a força, sempre em pares. As forças são de interação e aparecem sempre em pares. E esses pares têm mesmo módulo, que é a mesma intensidade, mesma direção, estão na mesma linha, e têm sentidos opostos. Um é de A para B, o outro é de B para A. E muito cuidado, esse par de forças nunca tem resultante nulo, eles não se anulam, porque uma força é aplicada em A e a outra força é aplicada em B. São forças aplicadas em corpos diferentes, entendeu? Então já é hora de você deixar o like e vir comigo para a gente treinar exercícios. Você vai aprender física, eu garanto. Tomás está parado sobre a plataforma de um brinquedo que gira com velocidade angular constante. Ele segura um barbante que tem uma pedra presa na outra extremidade, como mostrado nessa figura. Quando Tomás passa pelo ponto P indicado na figura, a pedra se solta do barbante. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória descrita pela pedra logo após se soltar, quando vista de cima. Atenção, fera! Visto de cima, a gente vai procurar a trajetória que melhor representa o que acontece com a pedra quando é solta no ponto P. Lembrando, a pedra está sujeita à ação gravitacional, o que significa que essa pedra vai ter uma aceleração vertical. Mas a gente não consegue enxergar esse efeito vertical porque a gente está vendo de cima. O que a gente vai perceber é o que acontece na horizontal. E na horizontal, se a gente desconsidera os efeitos do ar,
da resistência do ar, o movimento do corpo vai ter velocidade horizontal constante. Lembrando que a velocidade, na hora que você libera no ponto P, a velocidade é tangente à trajetória. Olha, se o movimento na horizontal é com velocidade horizontal constante, então a trajetória vai ser retilínea, tangenciando o ponto P. De todas as figuras, a única que mostra uma trajetória tangente à circunferência no ponto P é a da letra D. Então a alternativa correta é a letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Nela, Garfield supostamente estaria conduzindo um experimento científico sobre a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A inércia se evidencia em diversas situações no cotidiano. Assinale dentre as alternativas uma situação que é explicada através do princípio da inércia. Lembrando que, pelo princípio da inércia, todo corpo livre da ação de forças tende a permanecer em repouso quando em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, é necessária uma força para alterar o estado de movimento do corpo. Bora ver em qual das alternativas isso se evidencia. Na alternativa A diz: um bloco lançado sobre um piso horizontal parar após deslocamento. Ora, o princípio da inércia diz que, livre da ação de força, o corpo permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, se ele está parando, é porque existe alguma força contrária ao movimento, ou uma resultante de forças contrária ao movimento. E aí, se a resultante de forças é diferente de zero, significa que a gente não está mais lidando com inércia. B. O funcionamento dos freios ABS. O freio ABS tem um sistema de antibloqueio. O antibloqueio faz com que a roda, estando sempre em rotação, tenha no ponto de contato um atrito que instantaneamente é estático, o que permite que a força de atrito atinja o seu valor máximo dependendo da condição de frenagem. Então, não é uma questão de inércia, e sim de atrito. C. A dificuldade para se completar uma curva em carro com grande velocidade. Olha só, o que é que diz o princípio da inércia? Quando em movimento, livre da ação de forças, um corpo tende a um movimento retilíneo e uniforme. Então, para completar uma curva, a gente tem dificuldade porque a tendência do corpo é permanecer em linha reta. Então, ok, a letra C trata sobre inércia e ela é a nossa resposta. Bora dar uma olhada nas outras duas? A flutuação de corpos em órbita em torno da Terra. Em órbita, o corpo tem trajetória circular e uniforme. Não é a inércia quem é responsável por isso, e sim a força de atração gravitacional entre o corpo e o planeta. Letra E. O movimento de queda dos corpos abandonados próximos à Terra. Os corpos abandonados próximos à Terra não caem por inércia, e sim por conta da atração gravitacional entre a Terra e o corpo. Então perceba que a única das alternativas que fala sobre inércia é a letra C, C de coisa fácil, tranquila. Esse é seu ano, fera. Vamos juntos. A charge acima, de forma humorada, evidencia uma consequência do mau uso do freio de mão do automóvel. A explicação para o evento representado na charge está melhor relacionado com... Observe na figura. Do lado esquerdo está todo mundo aparentemente sentado direitinho, aí o Garfield pergunta o que é aquela manivela e puxa. Uma cena só com barulho e em seguida a cara de todo mundo achatada no vidro, o que sugere que o carro parou bruscamente e que todo mundo se projetou para frente porque não estava usando o cinto de segurança. Olha, qual é o princípio físico que está por trás do que acontece? Quando você está dentro do automóvel e em movimento junto com ele, você tem, por exemplo, em relação ao solo, uma determinada velocidade,
E se o automóvel parar bruscamente e nada te prender ao automóvel, você, por inércia, tende a continuar com a mesma velocidade em relação ao solo. Então, o princípio físico que está evidenciado nessa charge é a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, que diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento em linha reta com velocidade constante, desde que esteja livre da ação de força resultante. Tranquilo? A alternativa que diz isso para a gente é da letra D, D de detona, fera. Esse é seu ano.